Olá, tudo bem com você? Está com fome da palavra? Hoje nós vamos falar e conversar sobre o silêncio de Deus. Quando você enfrenta ou passa por essa ausência, aparentemente, da voz de Deus. A Bíblia nos fala sobre um homem chamado Abacuque. Abacuque, ele leva as suas questões, os seus questionamentos diante de Deus. E Abacuque, ele percebe e vê a maldade do povo dele, do povo de Judá, e como o povo estava se entregando ao pecado. E Abacuque, ele então chega diante de Deus e ele diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Abacuque, ele estava indignado com a situação do povo. E ele clamava diante de Deus e parecia que Deus não atendia, não ouvia, e Deus permanecia em silêncio. Até que Deus responde à queixa de Abacuque. E quando Deus responde à queixa de Abacuque, Abacuque fica mais intrigado ainda. E parece que a cura para a doença traz mais problemas ainda, porque Deus diz a Abacuque, na sua resposta à sua queixa, que ele levantaria os caldeus para disciplinar o povo de Judá. Então Abacuque fica, parece que, sem entender a solução e o método de Deus. Então Abacuque, ele vai diante de Deus por mais uma vez e questiona a Deus e leva a sua queixa novamente ao Senhor. E então ele diz: Senhor, mas o Senhor é magnífico, o Senhor é puro, o Senhor é santo. Como é que o Senhor vai fazer o uso desse povo? E então Deus responde dizendo que eles eram responsáveis pelas suas atitudes, este povo, os caldeus, e seriam disciplinados pela maldade deles. Mas Deus mostra a ele que o justo deve viver por fé. E o justo deve viver pela sua fé. Então Abacuque sobe na torre de vigia e espera a ação do Senhor. E ele confia em Deus. Ele confia no plano de Deus, no propósito de Deus, naquilo que Deus quer realizar. E lá no final do seu livro, ele diz no versículo 17 do capítulo 3, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Onde você tem colocado a sua confiança quando você coloca os seus questionamentos diante de Deus e aparentemente Deus não responde? Onde ele parece estar em silêncio. E quando ele responde, parece que isso é contrário ao seu desejo. Como é que você reage? Como Abacuque? Pela fé e vivendo pela fé, esperando e confiando no Senhor, ainda que as circunstâncias falem o contrário, que você possa, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, descansar em Deus e confiar nele, porque ele fará o melhor segundo o propósito dele, segundo o seu propósito, segundo o propósito do Senhor. Que Deus o abençoe.